Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O sonho de Nabucodonosor. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos viajar para a Babilônia, a capital do maior império que o mundo já conheceu. Vamos desvendar um mistério que perturbou o sono do rei mais poderoso da Terra e expôs a fragilidade de todo o poder humano. Vamos descobrir como um jovem cativo, chamado Daniel, enfrentou o terror da morte e revelou a profecia mais impressionante sobre o futuro do mundo. Esta história é um lembrete de que há um único Deus que governa o tempo, a história e todos os reis. Introdução: o herói e o conflito. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era o homem mais orgulhoso e poderoso de seu tempo. Ele havia conquistado nações, destruído Jerusalém e levado cativos para sua capital, incluindo o jovem Daniel e seus 3 amigos. No segundo ano de seu reinado, a mente do rei foi assaltada por um sonho aterrador. O impacto foi tão grande que lhe roubou o sono, mas ao acordar, o conteúdo exato do sonho havia lhe escapado da memória. Perturbado e furioso, o rei convocou toda a sua elite: os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus. Ele lançou-lhes um desafio impossível, que se tornou o conflito central da história. Tive um sonho, mas a lembrança dele fugiu de mim. Se vocês não me disserem qual foi o sonho e a sua interpretação, vocês serão cortados em pedaços e suas casas destruídas. O conflito era de vida ou morte. Os sábios, acostumados a inventar interpretações, estavam diante de uma prova que exigia um poder que estava além da capacidade humana: ler a mente do rei e, de fato, conhecer o futuro. O encontro tenso. A sentença de morte. Os sábios da Babilônia tentaram ganhar tempo e se esquivar da ordem. Eles suplicaram: ó rei, vive eternamente, conte o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Mas o faraó da Babilônia era implacável. Ele sabia que se eles não pudessem dizer o sonho, sua interpretação seria inútil. Minha decisão é irrevogável, trovejou o rei. Os sábios, em profundo desespero, tiveram que admitir sua impotência. Não há homem sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. A coisa que o rei requer é tão difícil que ninguém a pode declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Essa confissão enfureceu o rei Nabucodonosor. Ele percebeu que havia sido enganado por anos por aqueles charlatães. Em sua ira, ele baixou um decreto terrível: todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. O decreto incluía Daniel e seus amigos. Arioque, o chefe da guarda, foi procurá-los. Daniel, ao saber da terrível sentença, agiu com notável sabedoria. Ele pediu um prazo ao rei, prometendo que, com a ajuda de seu Deus, ele revelaria o sonho e a sua interpretação. Um milagre. A revelação do mistério. Daniel, sem nenhuma sabedoria humana, correu para a única fonte de todo o conhecimento: Deus. Ele se reuniu com Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orarem juntos, pedindo a misericórdia do Deus dos céus sobre aquele mistério, para que não perecessem com os demais sábios. E o milagre aconteceu. Naquela mesma noite, em uma visão, Deus revelou o mistério ao profeta Daniel. O sonho e a sua interpretação vieram à mente do jovem cativo. Jonas, cheio de gratidão, não se orgulhou, mas imediatamente louvou a Deus. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. No dia seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Ele deixou claro o mistério que um rei exige: não podem os sábios, os astrólogos ou os adivinhos revelar, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios, e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel descreveu o sonho. O rei
viu uma gigantesca estátua assustadora em sua magnificência feita de diferentes metais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro, misturado com barro. E o clímax. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua, quebrando-a em pedacinhos. E a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O rei, ao ouvir Daniel, ficou maravilhado, pois Daniel havia lhe contado o sonho que havia fugido de sua memória. A lição e aplicação. O reino eterno. Pequenos heróis. A história de Daniel e o sonho de Nabucodonosor não é apenas sobre o mistério resolvido. É sobre o plano de Deus para a história da humanidade. O Deus que governa o futuro. A estátua representava uma sequência de impérios mundiais. Babilônia, menos ouro. Medo-Pérsia, menos prata. Grécia, menos bronze. Roma e os reinos divididos. Ferro, barro. A lição é que, embora os homens pensem que governam, Deus é quem remove e estabelece os reis. Ele sabe o fim desde o começo. E o poder humano é sempre temporário. O poder da oração unida. Daniel e seus amigos se uniram em oração e foram salvos de uma sentença de morte. Isso nos ensina que, diante de desafios impossíveis, o refúgio do pequeno herói é a oração fervorosa e em conjunto. A união na fé alcança o coração de Deus. A pedra eterna. O ponto mais importante da profecia é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra é Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o reino de Deus, estabelecido por Jesus, virá para destruir todos os reinos humanos e não terá fim. O reino de Deus não é feito por mãos de homens, mas é eterno e inabalável. Conclusão. O rei Nabucodonosor, vendo a revelação, caiu de joelhos e reconheceu: verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Pequenos heróis. O sonho do rei nos mostra que o único poder que dura para sempre é o de Deus. Não importa quão grande seja o império do nosso medo ou dos nossos problemas, a pedra, que é Jesus, triunfará sobre todos eles. Confie nele. Se você gostou dessa poderosa história de sabedoria e profecia, por favor, curta este vídeo para que esta mensagem chegue a mais corações. Compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras e lembre-se, a história dele e o futuro está seguro em suas mãos. Oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta história que nos mostra que Tu és o Deus que revela os mistérios e governa sobre todas as coisas. Tu és o Deus dos reis. Perdoa o nosso orgulho e a nossa tendência de confiar em nossas próprias forças. Ajuda-nos a manter o nosso foco no Teu reino, a pedra que esmiuça todos os impérios humanos. Que possamos sempre Te buscar em oração, confiando que Tu conheces e guias o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o Deus de Daniel é o nosso Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.